No meio desse ano tão conturbado, com pressões de ordem econômica, social, que o nosso país atravessa, a gente chega ao último mês do ano com uma tragédia que nenhum de nós esperava. Um clube de futebol tão singelo, que conseguiu chegar a uma posição tão digna no final de um campeonato a nível sul-americano, é extinto, praticamente extinto num acidente aéreo. A comoção nacional decorrente daquele acidente atingiu todo o Brasil, atingiu todo o mundo e fez com que uma cidade pacata do interior de Santa Catarina virasse manchete em todo o planeta. Chapecó entrou para o mapa do mundo. Todo episódio, toda dor que marcaram e que nos fez chorar. Eu creio que não há um brasileiro, por mais duro que seja, que não tenha chegado às lágrimas quando acompanhava o noticiário. No final de toda a história, o comportamento, de maneira especial, comportamento dos colombianos. Eles manifestaram uma atitude tão prestimosa. A sociedade como um todo, o clube que seria aquele que disputaria uma semifinal com a Chapecoense, ele muniu-se de um espírito fantástico. Ele abriu mão, atropelando as regras. Aqui no Brasil, nós tivemos alguns clubes que manifestaram um altruísmo também impressionante. Os times de futebol se recusaram a entrar em campo, disseram não entraremos, e a CBF teve que se dobrar a esse posicionamento. Mas o carinho, o cuidado de toda a população colombiana, desde aqueles que investigavam, daqueles que socorreram, daqueles que recolheram os mortos, daqueles que cuidaram dos feridos, das autoridades colombianas, aquilo ficou marcado. E a palavra de ordem que ecoou naquele estádio lá em Chapecó, a palavra que soou mais alto foi gratidão. Gratidão de todo o povo brasileiro aos colombianos, que não simplesmente no momento da tragédia e da dor brasileiras, acolheram aqueles nossos feridos e mortos, mas manifestaram um apreço tão grande, cuidando das famílias, se fazendo representar aqui no Brasil, naquela cerimônia de velório. Gratidão. Gratidão é uma determinação divina para todos nós. A Bíblia tem N recomendações e textos bíblicos sobre isso. Sede agradecidos, nos lembra Deus através da pena do apóstolo Paulo. Em tudo dai graças. Cristianismo é sobretudo gratidão. E é interessante, nós não teríamos outra alternativa, porque gratidão é irmã siamesa de perdão. Tanto a gratidão quanto o perdão são reações que nós, como cristãos, devemos manifestar em relação a atos que são dirigidos a nós. O perdão é a reação do cristão ao ato de quem o agrava, mas a gratidão é a reação genuína do cristão ao ato de quem nos abençoa. E a primeira bênção que nós recebemos é a bênção de Deus. Por isso nós precisamos ser gratos a Deus, mas também precisamos ser gratos a todos aqueles que Deus colocou ao nosso lado, nos cercando, fazendo alguma coisa para nos animar, para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos ensinar, nos admoestar. Mês de dezembro é um mês que nós celebramos a gratidão pela dádiva maior, a dádiva da salvação. Que neste mês de dezembro, lembrando-se do sacrifício de Cristo por nós, você também se lembre de ser grato, em primeiro lugar, a Deus, porque deu seu Filho em nosso favor. Mas que você também se lembre de ser grato a todos aqueles que Deus tem colocado ao seu lado e que tem sido bênção para você. Se você não tem cultivado esta qualidade magistral do cristianismo, eu desafio você hoje a viver o cristianismo como Deus quer que vivamos. Seja grato. Agradeça àqueles que estão ao seu lado. Agradeça aos seus pais, aos seus familiares, aos amigos que Deus colocou, aqueles que têm alertado você diante de alguma situação nova na qual você incorreria e representaria um risco para você. Seja grato a eles. Agradeça no trânsito quando alguém gentilmente ceder a vez para você e nós ainda encontramos essas pessoas assim. Seja grato. Você pode agradecer por palavras, por gestos ou por um ato, mas seja grato. E lembre-se de uma coisa, a ingratidão, o oposto da gratidão é a marca daqueles que não temem a Deus. Paulo mostrou isso
isso no primeiro capítulo de Romanos, quando ele apresenta aqueles homens que se rebelaram contra Deus, não reconheceram como Deus nas coisas criadas, mas de forma ingrata deixaram de manifestar este sentimento a Deus por tudo que Ele nos tem dado. Seja grato a Deus, seja grato a todos aqueles que estão ao seu redor. Que Deus abençoe você. Testemunhe da sua fé através da gratidão. Que Deus abençoe você.